Capítulo 7. Abraão, não tendo filhos, adota Ló, seu sobrinho, deixa a Caldeia e vai morar em Canaã. Gênesis 12. Abraão, não tendo filhos, adotou Ló, filho do seu irmão Harã, irmão de sua mulher Sara. E para obedecer à ordem que havia recebido de Deus, deixou a Caldeia na idade de 75 anos e foi morar na terra de Canaã, a qual deixou a sua posteridade. Era homem muito sensato, prudente e de grande espírito, e tão eloquente que quando podia persuadir sobre o que quisesse. Como nenhum outro o igualava em capacidade e em virtude, deu aos homens um conhecimento muito mais perfeito da grandeza de Deus, como jamais tiveram antes. Foi ele quem primeiro ousou dizer que existe um só Deus, que o universo é obra das mãos dele e que a nossa felicidade deve ser atribuída unicamente à sua bondade e não às nossas próprias forças. O que o levava a falar dessa maneira era o fato de ter deduzido, após considerar atentamente o que se passava sobre a terra e sobre o mar, e o curso do sol, da lua e das estrelas, que há um poder superior regulando esses movimentos, sem o qual todas as coisas cairiam em confusão e desordem, por não terem de si mesmas poder algum para nos proporcionar os benefícios que delas aurimos. Elas os recebem dessa potência superior, a qual estão absolutamente sujeitas, o que nos obriga a honrar somente a ele e a reconhecer o que lhe devemos por contínuas ações de graças. Os caldeus e os outros povos da Mesopotâmia, não podendo tolerar as palavras de Abraão, levantaram-se contra ele. Assim, por ordem e com auxílio de Deus, ele saiu do país para ir morar na terra de Canaã. Lá, construiu um altar e ofereceu a Deus um sacrifício. Berose, sem nomeá-lo, fala nesses termos desse grande homem. Na 10ª era, depois do dilúvio, havia entre os caldeus um homem muito justo e muito hábil na ciência dos astros. Hecateu cita-o somente de passagem, mas escreveu um livro inteiro sobre esse assunto. Lemos no 4º livro da história de Nicolau de Damasco estas apropriadas palavras. Abraão saiu com grande acompanhamento da terra dos caldeus, que está acima da Babilônia. Reinou em Damasco e partiu algum tempo depois com todo o seu povo. Estabeleceu-se na terra de Canaã, que agora se chama Judéia, onde a sua posteridade se multiplicou de maneira incrível. Como direi mais particularmente em outro lugar, o nome de Abraão é ainda hoje muito célebre e tido em grande veneração na terra de Damasco. Vê-se aí uma aldeia que tem o seu nome e onde se diz que ele morou. Capítulo 8. Uma grande carestia obriga Abraão a ir ao Egito. O faraó apaixona-se por Sara. Deus a preserva. Abraão retorna para Canaã e divide os seus bens com Ló, seu sobrinho. Gênesis 12:13. O país de Canaã foi então assolado por grande carestia. E Abraão, tendo sabido nesse mesmo tempo que o Egito desfrutava grande abundância, resolveu tanto mais facilmente ir para lá, quanto lhe era interessante conhecer os sentimentos dos sacerdotes daquele país com relação à divindade. E se eles fossem mais bem instruídos do que ele, conformar-se-ia a sua crença, mas se ao contrário ele fosse o mais instruído, comunicaria a eles a sua fé. Como Sara, sua esposa, era muito formosa, e sabendo ele da incontinência dos egípcios, e temendo que o rei se apaixonasse por ela e o mandasse matar, fingiu que ela era sua irmã, e ensinou-lhe como proceder para evitar esse perigo. O que ele havia previsto aconteceu. A fama da beleza de Sara espalhou-se logo. O rei quis vê-la, e não somente vê-la, como também possuí-la. Deus, porém, impediu a realização
do seu mau desígnio por meio de uma peste que lhe avassou o reino e pela revolta dos seus súditos. Por isso o príncipe consultou os seus sacerdotes para saber de que maneira se poderia aplacar a cólera divina. Responderam-lhe que a violência que ele queria fazer à mulher de um estrangeiro era a causa daquilo. Faraó, espantado com a resposta, perguntou quem era essa mulher e quem era esse estrangeiro. Depois de haver sabido de tudo, pediu grandes desculpas a Abraão. Disse-lhe que julgara que fosse sua irmã e não sua mulher, e que em vez de querer fazer-lhe afronta, não tinha outro intento, senão contrair aliança com ele. Deu-lhe em seguida grande soma de dinheiro e permitiu-lhe conversar com os homens mais instruídos do reino. Essa conversa tornou conhecida a sua virtude e granjeou-lhe grande renome, pois apesar de os sábios do Egito serem de sentimentos diversos, impondo essa diversidade uma grande divisão entre eles e Abraão. Ele tão claramente lhes deu a conhecer que estava longe da verdade, que eles lhe admiraram, mais a grandeza de espírito que o dom de persuadir. Ele ensinou-lhes até mesmo a aritmética e a ciência dos astros, que lhes eram desconhecidas. Foi por meio dele que essas ciências passaram dos caldeus aos egípcios e dos egípcios aos gregos. Abraão, ao voltar a Canaã, dividiu o país com Ló, seu sobrinho. Os guardas de seus rebanhos estavam brigando uns com os outros por causa das pastagens. Então ele disse a Ló que escolhesse e tomou para si o que o outro não quis, contentando-se com as terras que estão ao pé das montanhas. Estabeleceu em seguida sua moradia na cidade de Hebrom, que é 7 anos mais velha que Tanis, no Egito. Quanto a Ló, escolheu ele as planícies que estão ao longo do rio Jordão e próximas da cidade de Sodoma, que estava então em franco progresso, mas que agora se acha inteiramente destruída pela justa vingança de Deus. E nada resta dela, nem mesmo o menor vestígio, como diremos em seguida. Capítulo 9. Os assírios derrotam Sodoma, levam diversos prisioneiros, dentre eles Ló, que viera prestar auxílio. Gênesis 14. O império da Síria achava-se então nas mãos dos assírios, e o país de Sodoma estava tão populoso e tão rico que era governado por 5 reis, de nome Bera, Birza, Sinabe, Semeber e Belá. Os assírios atacaram-nos com um grande e poderoso exército, que dividiram em 4 corpos, comandados por 4 chefes. Tendo obtido a vitória depois de sangrento combate, obrigaram os reis de Sodoma a pagar tributo. Estes lhes estiveram sujeitos durante 12 anos. No 13º ano, revoltaram-se. Os assírios, para se vingar, voltaram segunda vez sobre o comando de Marfede, de Arioque, de Codologomo e de Tidal. Devastaram toda a Síria, subjugaram os descendentes dos gigantes e entraram nas terras de Sodoma, onde acamparam no vale que tinha o nome de Poços de Betume, por causa dos poços de betume natural que ali existiam, mas que depois da destruição de Sodoma foi mudado num lago que se chama Asfaltite, porque o betume dele sai continuamente aos borbotões. Travou-se grande combate, que foi muito renhido. Vários de Sodoma foram mortos, e muitos foram feitos prisioneiros, dentre os quais estava Ló, que viera prestar auxílio. Capítulo 10. Abraão persegue os assírios, afugenta-os, liberta Ló e todos os outros prisioneiros. O rei de Sodoma e Melquisedeque
rei de Jerusalém, prestaram-lhe grandes honras. Deus promete-lhe que ele terá um filho com Sara, nascimento de Ismael, filho de Abraão, e Agar, circuncisão ordenada por Deus. Gênesis 14. Abraão ficou tão comovido com a derrota dos habitantes de Sodoma, que eram seus vizinhos e amigos, e com o cativeiro de Ló, seu sobrinho, que resolveu ajudá-los. Sem retardar um só momento, seguiu os assírios e alcançou-os no 5º dia, perto de Dan, uma das nascentes do Jordão. Surpreendeu-os à noite vencido pelo vinho e pelo sono, e matou grande parte deles. Pôs os restantes em fuga e perseguiu-os todo o dia seguinte até Soba de Damasco. Esse grande feito fez ver que a vitória não depende do grande número, mas da coragem dos combatentes, pois Abraão tinha com ele apenas 318 homens e 3 de seus amigos quando derrotou aquele grande exército. Os poucos assírios que restaram fugiram para o seu país, cobertos de vergonha e de confusão. Assim, Abraão libertou Ló e todos os outros prisioneiros e voltou plenamente vitorioso. O rei de Sodoma veio até ele no lugar a que chamam Campo Real, onde o rei de Salém, que agora é Jerusalém, o recebeu com grandes demonstrações de estima e de amizade. Esse príncipe chama-se Melquisedeque, isto é, rei justo, e ele era verdadeiramente justo, pois a sua virtude era tal que por consentimento unânime havia sido feito sacerdote do Deus Todo-Poderoso. Ele não se contentou em receber apenas a Abraão, mas também a todos os seus. Deu-lhes, no meio dos banquetes que realizou, os louvores devidos à sua coragem e virtude, e prestou a Deus públicas ações de graças por tão gloriosa vitória. Abraão, por sua vez, ofereceu a Melquisedeque a 10ª parte dos despojos que tomara dos inimigos, e este aceitou. Já o rei de Sodoma, ao qual Abraão ofereceu também parte dos despojos, teve dificuldade em receber a oferta, contentando-se com a parte dos seus súditos. Mas Abraão o obrigou a receber tudo, reservando-se somente alguns víveres para os seus homens e uma parte dos despojos para os seus 3 amigos, Escol, Aner e Manre, que o haviam acompanhado. Gênesis 15. Esse ato generoso de Abraão foi tão agradável aos olhos de Deus que ele afirmou que não o deixaria sem recompensa, pelo que Abraão respondeu: e como Senhor, os vossos benefícios me poderiam dar alegria, pois que não deixarei a ninguém, depois de mim, que deles possa gozar e possuí-los? Ele ainda não tinha filhos. Então Deus prometeu que lhe daria um filho e que a sua posteridade seria tão grande que igualaria o número das estrelas. Ordenou-lhe em seguida que oferecesse um sacrifício, e eis a ordem que ele observou. Tomou uma novilha de 3 anos, uma cabra e um carneiro da mesma idade, que cortou em pedaços, e uma rola e uma pomba, que ofereceu inteiras sem partir. Antes de erguer o altar, quando as aves adejavam em torno das vítimas para se alimentar de seu sangue, ele ouviu uma voz do céu vaticinando que os seus descendentes sofreriam durante 400 anos grande perseguição no Egito, mas que triunfariam, enfim, sobre os seus inimigos, venceriam os cananeus e se tornariam senhores de seu país. Gênesis 16. Abraão morava naquele tempo num lugar chamado Carvalho de Manre, muito próximo da cidade de Hebrom. Como vivia sempre aflito por ver que sua mulher era estéril, não deixava de rogar a Deus que lhe desse um filho. E Deus não somente confirmou a promessa que lhe fizera,
como lhe garantiu ainda todas as outras coisas que lhe havia prometido, quando ele fora obrigado a deixar a Mesopotâmia. Sara, então, deixou a Abraão uma de suas escravas, de nome Agar, egípcia, a fim de que esta lhe desse um filho. Quando a escrava se sentiu grávida, desprezou a sua senhora e vangloriou-se de que os seus filhos seriam um dia os herdeiros de Abraão. Esse homem justo ficou horrorizado com aquela ingratidão e deixou Sara à vontade para castigar a escrava, como bem entendesse. Agar, cheia de dor e de sofrimento, fugiu para o deserto e rogou a Deus que tivesse compaixão de sua miséria. Estava ainda nesse estado quando um anjo ordenou-lhe que voltasse sua senhora, asseverando-lhe que esta a perdonaria, contando que Agar reconhecesse a sua falta e aceitasse o castigo que devia receber com a justa punição, por sua ingratidão e por seu orgulho. Acrescentou que, se em vez de obedecer a Deus, ela se afastasse mais, pereceria miseravelmente. Todavia, se submetesse de boa vontade, seria mãe de um filho que um dia haveria de reinar naquela província. Ela obedeceu, pediu perdão à sua senhora e o obteve, e pouco tempo depois deu à luz um filho, que foi chamado Ismael, isto é, atendido, para mostrar que Deus atendera às orações de sua mãe. Gênesis 17. Abraão tinha 86 anos quando nasceu Ismael, e 99 anos quando Deus lhe apareceu e disse que Sara teria um filho, o qual se chamaria Isaque, cuja posteridade seria muito grande, e da qual nasceriam 2 reis, que se submeteriam pelas armas toda a terra de Canaã, desde Sidom até o Egito, e a fim de distinguir a sua raça de outras nações, mandou circuncidar todas as crianças do sexo masculino. 8 dias após o nascimento, de que darei ainda outra razão, e sobre o que Abraão pediu a Deus, se Ismael viveria. Ele respondeu-lhe que viveria muito tempo, e que a sua posteridade também seria muito grande. Abraão deu graças a Deus por esses favores, e logo fez-se circuncidar com toda a sua família, tendo já Ismael a idade de 13 anos. Capítulo 11. Um anjo prediz que Sara terá um filho. 2 anjos vão a Sodoma, Deus extermina a cidade, somente Ló se salva com as suas 2 filhas e sua mulher, que é transformada em estátua de sal. Nascimento de Moabe e de Amon. Deus impede que o rei Abimeleque execute o seu mau intento com relação a Sara, e nascimento de Isaque. Gênesis 18 e 19. Os povos de Sodoma, cheios de orgulho por sua abundância e grandes riquezas, esqueceram-se dos benefícios que haviam recebido de Deus, e não foram menos ímpios para com ele do que ultrajosos para com os homens. Odiavam os estrangeiros e chafurdaram-se em prazeres inomináveis. Deus, irritado pelos seus crimes, resolveu castigá-los. Destruiu a sua cidade de tal modo que não restasse o menor vestígio dela, tornando o país tão estéril que jamais pudesse produzir fruto ou planta alguma. Um dia, quando Abraão estava sentado à porta de sua casa, junto ao carvalho de Manre, 3 anjos apresentaram-se a ele, tomando-os por estrangeiros e, tendo-se levantado para saudá-los, ofereceu-lhes a sua casa. Os anjos aceitaram a sua hospitalidade. Abraão mandou matar um vitelo, que lhes foi servido assado, com bolos de farinha,
puseram-se à mesa debaixo do carvalho, e pareceu a Abraão que eles comiam. Perguntaram-lhe depois onde estava sua mulher. Ele respondeu-lhes que estava em casa e mandou logo chamá-la. Perdão, irmãos. Quando ela chegou, disseram-lhe que voltariam algum tempo depois e a encontrariam grávida. A essas palavras ela sorriu, porque sendo idosa, tendo já 90 anos e seu marido 100, julgava que fosse impossível. Então os anjos, não mais se ocultando, declararam que eram enviados de Deus, um para anunciar-lhes que teriam um filho, e os outros dois para exterminar Sodoma. Abraão, consternado pela ruína daquele povo infeliz, rogou a Deus que não fizesse morrer os inocentes com os culpados. Deus respondeu-lhe que não havia lá inocentes e que se ao menos 10 fossem encontrados como tais, ele perdoaria a todos os outros. Depois dessa resposta, Abraão não ousou mais falar em favor deles. Os anjos chegaram a Sodoma, e Ló, a exemplo de Abraão, também se mostrou muito atencioso para com os estrangeiros, rogando-lhes que ficassem em sua casa. Os habitantes dessa detestável cidade, vendo-os tão belos e tão apresentáveis, pediram a Ló, em cuja casa eles haviam entrado, que os entregasse para que se servissem deles. Esse homem, justo, censurou-os, rogando-lhes que tivessem mais compostura, que não lhes fizessem injúria alguma, ultrajando os estrangeiros que estavam hospedados em sua casa, e que não violassem em suas pessoas os direitos da hospitalidade. Acrescentou que, se essas razões não os persuadissem, ele preferiria entregar-lhes as próprias filhas. Mas nem isso os convenceu. Deus contemplava com olhares de cólera e ousadia daqueles acelerados, e feriu-os com tal cegueira que não puderam achar a saída da casa de Ló. Resolveu então exterminar aquele povo abominável. Ordenou a Ló que se retirasse com toda a sua família e avisasse aqueles aos quais as suas 2 filhas, que ainda eram virgens, haviam sido prometidas em casamento, que também partissem. Mas eles zombaram do aviso, dizendo que era uma das habituais imaginações de Ló. Deus, então, lançou do céu os raios de sua cólera, de sua vingança contra essa cidade criminosa. Ela foi imediatamente reduzida a cinzas com todos os seus habitantes. O mesmo fogo destruiu toda a região vizinha, como eu já disse na minha história da guerra dos judeus. A mulher de Ló, que fugiu com ele, contrariando a proibição divina, voltou-se para trás, a fim de ver a cidade e o terrível incêndio. Foi transformada numa estátua de sal e assim castigada pela sua curiosidade. Falei em outro lugar dessa estátua, que ainda hoje pode ser vista. Assim, Ló retirou-se com as suas 2 filhas e a um recanto do país, o único poupado que até hoje tem o nome de Zoar, isto é, pequeno. Eles viveram algum tempo com muita dificuldade, tanto porque estavam sozinhos, quanto por trazerem consigo de casa muito pouco alimento. As 2 filhas, julgando que toda a raça dos homens haviam perecido, acharam que lhes era permitido, para conservá-la, enganar o pai. Dessa maneira, a mais velha teve dele um filho, a que chamou Moabe, que significa de meu pai. E a mais jovem deu à luz Ben-Ammi, isto é, filho da minha raça. Do primeiro vieram os moabitas, que ainda hoje são um povo poderoso. Os amonitas são descendentes do segundo, e alguns deles habitam a Síria de Selém. Eis de que maneira Ló se salvou do incêndio de Sodoma. Gênesis 20. Quanto a Abraão, ele retirou-se a Gerar, na Palestina.
O medo que tinha do rei Abimeleque levou-o a fingir uma segunda vez que Sara era sua irmã. E esse príncipe não deixou de se enamorar dela, mas Deus lhe impediu o perverso desígnio, enviando-lhe uma grave enfermidade. E quando estava abandonado pelos médicos, avisou em sonhos de que não fizesse ultraje algum a Sara, porque era esposa daquele estrangeiro e não sua irmã. Abimeleque, encontrando-se um pouco melhor ao despertar, contou o sonho aos que estavam junto dele e por conselho desses mandou chamar Abraão. Disse-lhe que nada temesse por sua mulher, pois Deus se havia tornado protetor dela e que tomava Abraão como testemunha, tanto quanto ela, de que a devolvia pura às suas mãos. Disse-lhe também que se tivesse sabido que era sua esposa, não lhe a teria tirado, mas julgara ser ela somente sua irmã, e que não lhe faria injustiça alguma. Suplicou-lhe então que não guardasse ressentimento contra ele, mas ao contrário, rogasse a Deus que lhe fosse favorável, e ademais, se desejasse habitar nos seus estados, receberia toda sorte de atenções, ou se pensasse em retirar-se, falo-ia acompanhar e dar-lhe-ia todas as coisas que viera buscar em seu país. Abraão respondeu-lhe que nada dissera contra a verdade ao chamá-la de irmã, pois ela era filha de um irmão seu, e que havia assim procedido apenas por medo do perigo ao qual se julgava exposto. Estava muito aborrecido por ter sido a causa da enfermidade do rei, e de todo o coração desejava-lhe saúde. E ficaria com muito prazer em suas terras. Abimeleque, ante essa resposta, deu-lhe dinheiro e terras e fez aliança com ele, confirmando-a com juramento junto aos poços ainda hoje denominados Berseba, isto é, poço do juramento. Gênesis 21. Algum tempo depois, Abraão teve de sua mulher Sara, segundo a promessa que Deus lhe havia feito, um filho, ao qual chamou Isaque, isto é, riso, porque Sara havia sorrido quando, sendo já bastante idosa, o anjo lhe anunciou que teria um filho. Ele foi circuncidado ao 8º dia, segundo o costume que ainda hoje se observa entre os judeus. E enquanto eles fazem a circuncisão ao 8º dia do nascimento da criança, os árabes a realizam à idade de 13 anos. Porque Ismael, do qual são originários e de quem irei falar em seguida, foi circuncidado com essa idade.